Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de Direito Constitucional. Vamos agora prosseguir na análise das espécies de democracia. Relembrando o que já dissemos em relação ao modelo mais comum de democracia representativa. Nós vimos que democracia representativa é o exercício do poder político pela população eleitoral feita de forma indireta, de maneira indireta. Ao contrário, como visto, da democracia direta. Então, ela é feita através de seus representantes, designados via eleição pelo povo, com mandato para atuar em seu nome e por sua autoridade. Isto é, os legitimados pela soberania popular. Pela impossibilidade de participação pessoal de todos que façam parte de uma comunidade, por excederem as proporções da mesma, tanto geográficas como em número, é o ato de eleger um grupo ou pessoa que os representem e que se juntam normalmente em instituições chamadas parlamento, câmara, congresso ou assembleias e ainda, em algumas localidades, cortes. Nosso ponto de partida, portanto, foram esses dois modelos, democracia direta, que é na prática, nesses estados contemporâneos, complexos, muito populosos, praticamente inviável. Como falado, o mais comum é que se adote o modelo de democracia representativa com pitadas, instrumentos de democracia direta. Mas vem surgindo, em tempos recentes, novos modelos de democracia. E é o que nós vamos agora examinar. O primeiro modelo que eu quero chamar a atenção de vocês é a chamada democracia libertária. Democracia libertária. Não confundir com democracia liberal. Vamos lembrar aqui a democracia liberal. Como nós vimos, o conceito moderno de democracia política no Ocidente é este, a democracia representativa, como falado, dominado pela forma de democracia eleitoral e plebiscitária, na sua maioria dirigida para aquela que chamamos de democracia liberal, que dela faz parte. Então, cuidado não confundir democracia liberal, que é a ideia de democracia representativa, plebiscitária, democracia indireta com pitadas de democracia direta, com instrumentos de democracia direta. Agora, o que nós vamos analisar é a democracia libertária e não liberal. A democracia libertária opõe-se à democracia representativa. Então veja que já é uma oposição à democracia representativa. Na democracia representativa, você elege o seu representante. Vimos, inclusive, o artigo 45 da Constituição, em relação aos deputados, que tem essa função de representar a vontade do povo. Aqui na democracia libertária, não é assim. A democracia libertária propõe Assembleia Geral entre coletivos, entre coletividades, grupos que integram essa sociedade. Então, não mais um representante vai falar em seu nome, mas cada grupo da sociedade vai participar das decisões políticas do Estado. A democracia libertária propõe Assembleia Geral entre coletivos, que não exista mandatos e outras características, como princípios de igualdade, afinidade, confiança, respeito mútuo, sentido prático e outros. Alguns acreditam que existe a democracia conjuntural, ou seja, aquela que contempla todos os segmentos da sociedade, como saúde, educação, trabalho, justiça, direito, onde se pressupõe que cada um desses segmentos contemplados
representariam a democracia pelo entendimento de que seria para todos igualmente. Em contraposição, a sociologia, que prega os meios não políticos exatamente para alcançar seus fins. Então a ideia é que os mais diversos grupos de interesse da sociedade participassem das decisões políticas e não representantes eleitos para falar em seu nome. Então cada grupo fala em seu nome, cada grupo representa os seus interesses, os mais diversos: saúde, direito, religião, meio ambiente. Então seria uma nova visão do modelo de democracia. Embora não seja propriamente o indivíduo isoladamente participando de forma direta, ela se aproxima muito de uma democracia direta. Contudo, a participação aqui vai ser de cada grupo que integra, que compõe aquela respectiva sociedade. O segundo modelo que eu quero apresentar para vocês é a chamada democracia experimental, DemoX. Esse modelo ele vem sendo testado, experimental, em alguns países nórdicos, Suécia, Finlândia. O que seria essa democracia experimental? É a democracia onde você tem a participação do povo via meios eletrônicos, via internet. No Brasil, inclusive, Senado Federal, por exemplo, ainda de forma bastante embrionária, com baixo efeito prático, já tem instrumentos em que o povo pode participar diretamente, se manifestar diretamente em relação a questões importantes a serem decididas pelo Senado, pelo Congresso Nacional, meramente opinativo. A sua opinião em relação a um projeto de lei, a sua opinião em relação a um assunto. Mas a ideia que já vem sendo desenvolvida é que o povo possa, através desses meios eletrônicos, da internet, que facilitam a participação direta do povo, de forma mais efetiva, discutir as questões de interesse nacional. Então, é um modelo bastante interessante. Não sei se seria um modelo ainda viável em estados como o Brasil, por exemplo. No Brasil, a gente sabe, nem todos têm acesso à internet, esses meios eletrônicos. Nem todos têm ainda aquela capacidade mínima necessária para discutir questões de interesse nacional. Então é importante que esses novos modelos eles estejam necessariamente conectados com a educação. É importante que se tenha um povo educado para que ele possa efetivamente participar dessas discussões. Mas é assim um modelo interessante, principalmente para que a gente possa observar em países, como eu disse, nos países nórdicos, países menos populosos, onde você tem uma população, principalmente em relação ao nível educacional, mais igualitária, com pessoas com capacidade de participar de forma mais efetiva dessas decisões, mas é um modelo a se observar, é um modelo interessante. Vamos a ele. Democracia experimental, DemoX. Um partido político sueco, olha lá, Suécia, local, é uma experiência em democracia direta eletrônica. Veja que é fácil perceber, e aqui eu já faço um destaque, que esses novos modelos, eles tentam de alguma forma reaproximar o povo das decisões. Não apenas o povo elegendo seu representante, depois não faço mais nada e lavo minhas mãos. Não. O povo participando de forma direta das decisões políticas. Então é um retorno, ainda que com instrumentos distintos, com um modelo diferenciado, a ideia de democracia direta. Então esse destaque é importante. É uma tentativa de reaproximar o povo das decisões, de forma mais efetiva. A participação, portanto, direta do povo. É uma experiência em democracia direta eletrônica, com votações pela internet.
que teve início durante um seminário denominado Tecnologia da Informação e a Democracia, realizado em outubro de 2000, numa escola de Vallentuna, um subúrbio de Estocolmo. Uma das razões de sua criação, além do desencanto generalizado com os políticos tradicionais, e veja que esse desencanto, né, essa decepção com a democracia representativa, ela não é algo localizado nos países nórdicos, na Europa, nos Estados Unidos, é algo mundial. Porque o que se tem é o povo indo às urnas, votando, dependendo da duração do mandato a cada período específico de tempo, deposita o seu voto, escolhe o seu representante, e agora a pessoa não tem mais qualquer participação efetiva. E muitas vezes, o representante eleito, baseado naquelas respectivas ideias, se desvirtua, toma outro caminho, como se fosse um cheque em branco. Votei, agora eu, povo, não tenho mais nada a ver com isso, ele tem um cheque em branco, ele faz o que ele bem entender. Então, o modelo realmente de democracia representativa vem sofrendo muitas críticas, vem perdendo força. O destaque que eu faço aqui, e é importante, eu sou um democrata, é que ainda que nós estejamos desencantados, decepcionados com a democracia representativa, isso não pode nos levar ao autoritarismo, a ditaduras, a autocracias. Não. A possibilidade que nós temos é de avançar na democracia, criar novos modelos de democracia, aperfeiçoar a democracia, estabelecer accountabilidade em relação aos representantes, maior responsabilidade. Algumas ideias, por exemplo, vincular os representantes eleitos àquela plataforma, àquelas ideias. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tenha um político, candidato, defendendo a ideia A, B, C e D. Ele foi eleito para isso. Ele vai ao parlamento, ou até eventualmente o Poder Executivo, e ele tem que buscar, defender, implementar essas ideias. Se ele se desvia, ele pode ser responsabilizado, inclusive com eventual perda de mandato. Então, uma ideia também de desenvolvimento não seria mais um cheque em branco. Ah, eu elejo um deputado, depois ele faz o que ele quer. Elejo o presidente da República, depois ele faz o que ele quer. Não! Eu não estou elegendo o candidato pelos seus belos olhos azuis. Não. Estou elegendo porque aquelas ideias são compatíveis com o que eu penso. E se assim é, se ele está me representando, ele está representando as minhas ideias. Ele não pode se desviar delas, sob pena de responsabilização. Então, são novas modalidades de democracia que buscam, como eu disse, de uma ou outra maneira, fazer valer de forma mais efetiva a vontade popular. Seja através de instrumentos de accountability, de responsabilização dos representantes eleitos, ou de participação direta do povo no processo de decisão. Voltando. Então, uma das razões de sua criação, além do desencanto, decepção generalizada com os políticos tradicionais, foi o fato de que na democracia representativa, a opinião do povo só é consultada uma vez a cada 4 anos. E após serem eleitos, os políticos tradicionais podem agir praticamente como bem entenderem até a próxima eleição. As discussões se iniciaram naquele seminário, tanto online como na vida real, levaram um grupo de estudantes e professores a fundar o partido político Demoex, sem ideologia no significado direita e esquerda, sem plataforma, sem sede física, e que só tinha uma promessa: a democracia direta.
E eu chamo a atenção novamente. Esses novos modelos buscam aproximar novamente o povo das decisões. Então, retornando, como se fosse um ciclo, né? Retornando lá ao início da democracia direta, com novos instrumentos, com instrumentos adequados aos estados contemporâneos e altamente complexos, se aproveitando da tecnologia que nós hoje dispomos. Internet, todos têm acesso à internet, ou pelo menos, desculpe, quase todos. Todos têm aí lá, né? O seu WhatsApp, os seus grupos de discussão. Se nós podemos fazer isso, por que não podemos, lá do nosso telefonezinho, participar das decisões políticas? Não dá para continuar a dizer que a participação popular direta é inviável. Não parece, a partir dessas tecnologias que se dispõe atualmente, dizer que a participação popular direta ela seria inconcebível, inviável no plano prático. Não. Podemos aperfeiçoar, criar instrumentos, mas nós temos a possibilidade, sim, tecnológica, dessa participação popular nas decisões políticas do Estado. Ao menos nas decisões mais importantes, mais relevantes. Então, retornando, como falado, as discussões se iniciaram no respectivo seminário, tanto online como na vida real, o que levou um grupo de estudantes e professores a criar, inclusive, um partido, o DemoEx, sem ideologia no significado de direita e esquerda, sem plataforma, sem sede física, e que só tinha uma promessa, olha lá, democracia direta. Nós tivemos nas últimas eleições presidenciais, e aqui como não é propaganda política de ninguém, um dos candidatos que não chegou ao segundo turno, ele defendia esses novos modelos de participação popular direta, e os meios de comunicação fizeram chacota, riam, muitos diziam, isso é inviável, isso não dá, isso é demagogia, presos à política tradicional. Mas agora, você estudando isso com mais atenção, você vê que essa não é uma ideia maluca, uma ideia inviável na prática. Não. É um pensamento altamente moderno, que já vem sendo desenvolvido em muitos países. Infelizmente, nós brasileiros sempre chegamos atrasados, com 30, 40, 50 anos de atraso. Quando nós, e aí é uma crítica à sociedade brasileira, quando nós vemos algo novo, uma inovação, naquele primeiro momento tratamos como chacota. E depois nós perdemos o bonde da história e ficamos atrasados. É importante que, principalmente, essa juventude, vocês, olhem com olhos de ver mais a fundo esses modelos, que comecem a discutir novas ideias, implementar novos instrumentos, em que a sua voz possa ser ouvida. Não é só ir para a rua, levantar a placa, fazer discurso, isso é importante, claro, é importante. Mas é, talvez até mais importante, que a sua decisão tenha algum peso efetivo. E não que o parlamentar, seu representante, decida por você. Que você, nós, possamos decidir. Não mais dar um cheque em branco aos políticos que fazem o que bem entendem. Então, como eu disse, e aqui é até cansativo repetir, a ideia que se tem é que o povo retorne de forma efetiva a participar das decisões políticas do Estado. Ao menos, aquelas mais importantes, aquelas mais relevantes.
Mas aí, veja só, esse partido concorreu às eleições municipais em setembro de 2002 e obteve um único assento na Câmara Municipal. Atualmente, o sistema opera de forma que o representante eleito para a Câmara vote de acordo com os resultados das votações online feitas pelos membros do partido. Então, veja que muitas vezes o próprio povo não tem esse interesse. Esse partido obteve um único assento nessas eleições. E o interessante é que o próprio partido, o estatuto partidário, estabelece que aquele representante eleito deve votar conforme manifestação dos eleitores feita online. O próximo modelo que eu trago é chamado democracia líquida ou delegativa. Seria, novamente, uma aproximação da democracia direta, mas aqui um misto com a democracia representativa. A diferença para a democracia representativa clássica é que o representante eleito seria eleito para mandato específico e para discutir temas pontuais. Vamos a ela. Democracia líquida ou democracia delegativa. É um projeto de democracia direta. Olha a democracia direta novamente voltando à pauta. No qual as votações se realizam por um mandato específico e para uma determinada questão. E é suplementado por uma recomendação de ação. Qual seria aqui a ideia vantajosa apresentada por esse modelo? Que você votaria em alguém que tem conhecimento daquele tema e daquele assunto. Você não votaria em alguém que tem um conhecimento genérico sobre tudo. Então, você quer uma questão de economia? Você vota em um economista, tá, para representar as suas ideias. Ah, meio ambiente. Você vota em um especialista nessa matéria para votar de acordo com as suas ideias. Então, você valorizaria o conhecimento específico em relação a cada tema. Isso poderia ser mais efetivo o resultado final. Então, retomando, democracia líquida ou democracia delegativa é um projeto de democracia direta no qual as votações se realizam por um mandato específico para uma determinada questão e é suplementado por uma recomendação de ação. Aqui é importante também destacar recomendação de ação. Uma análise da questão em debate feita, olha lá, por especialistas na matéria. Esse detalhe é importante. Especialistas na matéria. Pró e contra. É um sistema misto entre democracia direta e democracia representativa, no qual os representantes do povo são designados para votar em cada tema, ao invés de serem eleitos para um mandato amplo, com duração específica. Em alguns casos, na democracia líquida, o mandato específico pode ser delegado. No presente, o Partido Pirata Alemão, o Partido Local Sueco Demoex, já visto, e a lista lista partecipata, desculpe o meu italiano, cujo lema é o controle do governo nas mãos do povo. E não somente no dia das eleições. Dentre outros, já praticam e defendem a democracia líquida em caráter experimental. Então veja que nós já temos, em caráter experimental, esse modelo sendo aplicado. Alemanha, Itália, Suécia. E é importante essas novas experiências. Claro que vão surgir prós, contras, mas é assim que se evolui. É assim que se aperfeiçoa o sistema. E não preso, amarrado ad eterno, à noção clássica de democracia representativa, ao modelo tradicional, onde você elege os políticos e aí você volta apenas na próxima eleição. Ou, no máximo,
fazendo manifestações nas ruas. Não. Eu tenho que participar de forma mais efetiva. E, para isso, é necessário que se criem novos modelos, novos instrumentos. Vou trazer agora para vocês alguns destaques em relação a essa democracia líquida ou democracia delegativa. O protótipo de democracia delegativa foi sintetizado por Brian Ford em seu paper, seu artigo, Delegative Democracy, seguindo os seguintes preceitos. 1. Escolha do papel. Cada membro pode escolher entre tomar um papel passivo como indivíduo ou um papel ativo como um delegado, diferenciando esta da forma representativa, em que somente representantes específicos são permitidos. Delegados possuem escolhas adicionais de que forma eles serão ativos, em quais áreas. 2. Baixa restrição à participação. A dificuldade e custo em se tornar um delegado é baixa. Em particular, não exige uma campanha formal ou que se vença uma eleição competitiva. Então veja que aqui você tem um pró importante, o baixo custo. 3. Delegados exercem poder em processos organizacionais em nome de si próprios e aqueles indivíduos que os selecionam como seu delegado. Portanto, pode haver diferenças de poder de decisão entre delegados. Os poderes, portanto, são mais restritos, são mais limitados, ele está mais amarrado. 4. Privacidade do indivíduo. Para evitar pressões sociais ou coerção, todos os votos feitos pelos indivíduos são privados, tanto para delegados como para outros indivíduos. A ideia de que o voto é secreto é importante também, como falado, para evitar coerção, pressão social, tentar minimizar a possibilidade de corrupção. Sempre existem falhas, tá? São tentativas, experimentos, em busca da constante evolução. Não podemos ficar atrelados ad eterno àquele modelo antigo de democracia representativa. E um ponto que merece destaque, que eu acho muito relevante, é o que nós chamamos de accountability, responsabilização. Olha lá, ponto 5. Responsabilidade dos delegados. Para garantir a responsabilização dos delegados a seus eleitores e para a comunidade como um todo. Todas as decisões deliberadas formais feitas por delegados são públicas. Por fim, especialização por redelegação. Olha aqui também interessante. Delegados podem não somente agir em nome de indivíduos, como generalistas, mas através de redelegação. Eles também podem, igualmente, agir em nome de uns aos outros como especialistas. Outro modelo também interessante é a chamada democracia virtual, cyberdemocracia, e-democracia, democracia digital. É que a sociedade possa se utilizar, possa se valer dessas novas tecnologias tão importantes que nós temos, para que o povo possa participar de forma efetiva. Como eu disse, como já destaquei, hoje é raro aquele que não tem lá o seu celular, recebendo no seu WhatsApp, no seu Telegram, informações, sabemos que muitas vezes falsa, né? Isso é um problema que exige também atenção, pois é importante que fatos apresentados sejam verdadeiros. O próprio nome já diz, são fatos, são verdadeiros. Porque as fakes, né, fake news, isso de alguma forma atrapalha a formação da sua vontade. Então essa possibilidade de participação via meios eletrônicos tem que ser tomada com uma certa cautela. Necessário também que se tenha em conjunto
instrumentos para controlar informações falsas. Uma maior fiscalização, inclusive, do povo dessas informações, que vão possibilitar que você forme o seu entendimento de forma adequada, não baseado em informações falsas. Quando você decide algo com base em informações falsas, o resultado não vai ser aquele resultado mais adequado. Então, temos prós? Claro que temos, mas temos também contras. Não é só um mar de rosas. São experimentos. Experimentos que têm defeitos. Tem qualidade, mas também têm os seus defeitos. E para que sejam potencializadas essas qualidades, é necessário que venham em conjunto formas de fiscalizar, de responsabilizar aquelas informações falsas, que buscam desviar o processo decisório, enganar. Informação falsa é uma fraude. É como um estelionatário. O estelionatário, ele quer fraudar, enganar a vítima. Aquele que apresenta informações falsas, fake news, ele quer fraudar. Ele quer desviar a sua vontade. Ele quer te enganar. E isso, por óbvio, é uma preocupação nesses novos modelos. A ideia dessa democracia virtual, também referenciada como democracia digital, e-democracia, cyberdemocracia, se relaciona aos meios e modos, olha como eu disse, de utilização das ferramentas de comunicação digital para incrementar as práticas políticas. O estudo e o desenvolvimento de iniciativas ligadas a valores tais como participação, olha o que eu destaquei, transparência, preservação de direitos e liberdades, entre outros, deu origem a toda uma literatura nacional e internacional dedicada ao tema. Nesse modelo, a veracidade das informações é muito importante, a transparência, a publicidade das informações é altamente relevante, a proteção a direitos fundamentais não pode ser desconsiderada. São problemas que devem ser resolvidos e não simplesmente deixados de lado em nome de uma possível participação popular via meios digitais. Não. Para que essa participação seja efetiva, tem que ser garantido transparência, publicidade das informações, responsabilização daqueles que fornecem informações falsas. Esse é um fraudador, é um estelionatário político, está querendo enganar você, eleitor, você, cidadão, assim como o estelionatário faz quando ele quer, de alguma forma, obter um benefício, obter um valor econômico. É um criminoso. Né? Então, a ideia é que você tenha instrumentos de fiscalizar e responsabilizar para que esse modelo seja, de fato, efetivo. A democracia virtual é mais comumente compreendida em sua interface relativa à interação entre sistema político e cidadãos, seja por meio da participação direta, seja pelo estímulo à realização de debates entre o governo e a população através da internet. Na Europa e nos Estados Unidos, o uso da internet e outras redes de computador no setor público acenderam um debate sobre formas novas de democracia. Análises desse estudo, como o uso de tecnologias da internet por governos, como fornecimento de serviços e interação com os cidadãos, também chamado de e-governo, contribui para o realce da democracia. Os cidadãos, pela primeira vez na história, podem comunicar-se com as autoridades do governo mais livremente, associando-se com grupos de interesse mais facilmente. Votam online e logo podem participar ativamente em todos os estágios do processo de decisão.
avaliação das necessidades, recolha de informação, fazer exame de decisão, avaliação e correção das ações. Assim, a rede tem um número de potenciais democráticos, incluindo interatividade, exatidão ao ponto e as modalidades não hierárquicas de uma comunicação, custo baixo para os utilizadores, rapidez como um meio de comunicação, não limitação geográfica, capacidade parcial de manter o anonimato, são vantagens desse modelo. Mas, como eu disse, todo modelo tem suas vantagens e desvantagens. O que se pretende é aperfeiçoar essas vantagens e, de alguma forma, minimizar, reduzir as desvantagens. Assim como visto, nessa democracia virtual, aquele que recebe o mandato, né, ele, de alguma forma, perde ou tem muito reduzido as suas funções. É quase que uma tentativa de se abolir a democracia representativa tradicional, em nome de uma democracia direta, aquele círculo que eu venho falando para vocês, o retorno. O retorno à democracia direta se valendo desses novos instrumentos fornecidos pela tecnologia. Na democracia virtual, o poder representativo é abolido. Assim sendo, todas as leis são aprovadas diretamente pelos cidadãos, utilizando os meios tecnológicos ao dispor, internet, caixas de banca automática e outros, deixando o parlamento de existir como órgão legislativo no sentido clássico. Eu tive a oportunidade, em 2017, de ir à Coreia do Sul, para participar de um congresso, palestrei na Coreia do Sul, foi uma experiência maravilhosa, e tivemos vários grupos de discussão, e uma ideia também que foi apresentada é que essa participação direta não se desse em toda e qualquer hipótese, porque é muito difícil que você tenha participação popular em toda e qualquer situação para se ditar uma lei, mas que fosse resguardada para aquelas situações mais importantes, aquelas situações mais relevantes, lá do direito civil, do direito penal, do próprio direito tributário. Então, não em toda e qualquer situação, mas naquelas mais importantes, naquelas mais relevantes, meio ambiente, os assuntos de maior interesse. Retomando, esse método realça, através das novas tecnologias, a velha democracia. Olha lá, a velha democracia. A velha e boa democracia direta ateniense. Sem restrições de local, de condições sociais, e resistindo de um modo muito eficaz às tentativas oligárquicas. Enquanto área de pesquisa, um estudo demonstra que boa parte das pesquisas sobre internet e política no Brasil está relacionada a categorias e premissas da democracia digital, com análise de 526 artigos apresentados em 11 eventos, hoje já muito mais do que isso, tá? Das áreas de sociologia, ciência política, comunicação social, realizados no período de 2000 a 2014. Foi possível constatar que mais de 50% da produção nacional pode ser vista como pertencente à grande área de e-democracia, ou democracia virtual. Essa e-democracia, o projeto e-democracia, é uma espécie de comunidade virtual que visa catalisar opiniões, sugestões, posicionamentos políticos e críticas aos projetos de lei e outras proposições legislativas em trâmite na Câmara dos Deputados brasileira. Aqui no Brasil, por enquanto, opiniões, críticas, ainda não com uma participação efetiva do povo. Há vários trabalhos brasileiros que examinam essa experiência, seja
ao enfatizar os efeitos da participação dos cidadãos através do portal. Você tem lá na Câmara, tem no Senado. Seja ao analisar o caráter da deliberação pública recebida, ou melhor, percebida em tal iniciativa de escuta. Registre-se que a Câmara dos Deputados é um dos órgãos pioneiros do Estado brasileiro a promover ferramentas de participação e transparência. Então, no Brasil, nós já estamos implementando alguns instrumentos. A Câmara talvez seja até mesmo o locus mais adequado do que o Senado, inclusive, para tomar essa iniciativa. É a casa do povo, conforme se diz, se afirma, e conforme a própria Constituição destaca. Então, registre-se que a Câmara dos Deputados é um dos órgãos pioneiros no Estado brasileiro a promover ferramentas de participação e transparência. A Wikileges, com base na filosofia wiki da Wikipedia, a Câmara dos Deputados desenvolveu o conceito de Wikileges dentro do portal e-Democracia, uma ferramenta digital que permite a realização de trabalho colaborativo na construção da lei. Assim, o cidadão poderá apresentar sugestões diretamente no texto de forma colaborativa com outros usuários. Obviamente que tal mecanismo tem o escopo de facilitar a participação objetiva e responsável, ou seja, o cidadão dá sua opinião, já evidenciando a forma de concretizar sua ideia em algo legalmente viável. Assim, o cidadão pode apresentar sugestões de emendas ao texto, ou mesmo elaborar o seu próprio projeto com a ajuda de outras pessoas. O objetivo da Wikileges é estimular a busca pelo consenso na construção da lei. A participação popular não precisa e talvez não deva gerar a formulação da lei propriamente dita, e sim promover elementos para sua construção. E por que promover elementos para sua construção? Porque depois é necessário que o projeto de lei ele tenha lá todo um formato técnico, características necessárias que devem constar de projetos de leis, propostas de emenda. Aqui entra em cena a chamada legística. A legística acaba ganhando importância. A legística que não se confunde com o processo legislativo. Um dos exemplos de aplicação do Wikileges é a experiência de comunidades virtuais legislativas, geradas pelo projeto e-Democracia da Câmara dos Deputados brasileira. No Senado Federal, como também destacado, o portal e-Cidadania do Senado também criou a sua ferramenta de participação, o portal e-Cidadania. Criado em 2012, o portal é uma ferramenta isenta de qualquer ligação com partidos políticos, que tem como objetivo a participação cidadã de forma mais direta e efetiva no processo legislativo. Desde sua criação até fevereiro de 2018, mais de 45 milhões de pessoas já haviam acessado o portal. Apenas em 2017, o site contabilizou mais de 130 milhões de acessos por mais de 21 milhões de usuários. O povo quer participar. O povo quer participar mais efetivamente. Nós notamos, como eu falei anteriormente, que no mundo, a ideia de que o povo só vota e depois não se manifesta mais, ela acabou gerando um descrédito no sistema político, com a política tradicional. Então é fundamental para se ganhar novamente legitimidade a criação de novos instrumentos que possibilitem o povo participar de forma efetiva. Aqui é uma ideia ainda bastante embrionária, onde o povo opina, apresenta até mesmo ideias, modelos, ainda não é tão efetiva como se pretende, mas é um passo que não pode parar. O primeiro passo é o início da caminhada, não é o último momento da caminhada. E o Brasil, como demonstrado, ele está buscando aperfeiçoar o seu sistema. Talvez não ainda na velocidade que nós gostaríamos, mas ele está, de alguma forma, também tentando aí aperfeiçoar o nosso sistema político. Eu vou agora trazer para vocês uma ideia
aqui trazida para o Brasil o sistema Interleges. Interleges é um programa do Estado brasileiro, financiado pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e administrado pelo Senado Federal, desde 1997, que tem o objetivo de modernizar e integrar o legislativo brasileiro para permitir a participação cidadã e preparar a tecnologia das casas legislativas para a democracia. O programa Interleges desenvolve várias tecnologias para o Poder Legislativo, todas liberadas como software livre sob a licença do uso GPL, que são desenvolvidos em conjunto com comunidades de usuários e cidadãos interessados, apoiados pelo ambiente Colab. Dentre os principais sistemas estão o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, que visa a automação do processo legislativo eletrônico, o SAAP, Sistema de Apoio à Atividade Parlamentar, que visa a automação do gabinete dos parlamentares, SPDO, Sistema de Protocolo de Documentos, que visa a automação da tramitação de documentos protocolados nas instituições, Portal Modelo, que é um portal CMS pronto para uso e customizado para uma casa legislativa, com ferramenta de transparência, lei de acesso à informação, participação cidadã, dados abertos, e-democracia, entre outros. O Colab, desenvolvido e mantido pelo Interleges, é um ambiente de colaboração para as comunidades de prática do legislativo, que possui ferramentas para estimular a participação de cidadãos, funcionários das casas legislativas e parlamentares. Ele está sendo utilizado para desenvolvimento da nova versão do portal do software público brasileiro. Visto esses novos modelos de democracia, nós vamos fechar esse bloco aqui. Voltamos ainda analisando a democracia, seus princípios fundamentais. Até daqui a pouco.